você falou agora, maior cagada do elétrico. Vou fazer uma pergunta pra você. Cara, e talvez, né, assim, ó, em alguns momentos as montadoras fizeram mudanças que na hora a pessoa fala assim, pô, puta cagada, não sei o quê. Mas, cara, aquilo ali depois se vingou. E depois tinha aquele carro que era isso, não sei o quê. E daí começam a falar bem, não sei o quê, e blá, blá, blá. Cara, você acha que as montadoras não sabem o que elas estão fazendo quando elas fazem esse lance do elétrico? Você acha que daqui 10 anos nós vamos estar dando passo para trás? Ou menos, sei lá, não importa a idade. Eu quero fazer... Agora vai ficar meio... Nós vamos navegar Alice nos Países da Maravilha. Bom, eu quero like, senão a gente... Eu quero fazer... isso aqui para uma outra bate-papo. Eu quero fazer um convite à reflexão, tá? Porque o que eu acho é o seguinte... A realidade, né? Não é que isso não é iniciativa da montadora. É o seguinte, a gente tem uma agenda global de quem é. Eu não vou entrar na história do tiozão paranoia sentado no sofá agora. Poderia. E eu acho que tem muitas coisas que vão fazer sentido. Mas, em suma, a agenda ambientalista mundial pegou a arma, apontou na cara da indústria automobilística, na indústria do transporte e falou: é você está emitindo gases que contribuem para o aquecimento global e para o efeito estufa. A indústria automobilística olhou e falou assim... Que não é uma mentira, de alguma forma está. Mas qual que é o problema? Existe uma coisa que é pegada de carbono. Não adianta eu olhar para esse carrinho elétrico lindo, maravilhoso aqui, ele é zero emissão de poluentes. Ele é zero emissões, mas tá. E você viu o escândalo que está saindo agora da questão da mineração de cobalto? Sim. E aí? O ponto é o seguinte... Todo carro elétrico, eu não digo... A eletricidade ela não é uma novidade na indústria automobilística. Ela existe desde o começo. O primeiro carro foi um carro elétrico. O primeiro Porsche foi elétrico. A questão principal é a seguinte. Por que não prosperou antes? Né? A realidade é que você tem que olhar sob o prisma do carro elétrico sobre diferentes contextos. Existe o carro elétrico cenário Tesla. Existe o carro elétrico cenário montador alegado. Ford, GM, Stellantis, Estados Unidos. Certo? Existe o carro elétrico cenário montadora europeia e existe o carro elétrico cenário China. Vamos dar um passo lá para trás, certo? Quanto tempo existe um mercado consumidor de verdade na China? É recente. Vamos dizer... Os caras são que eles podem consumir as 15. Coisas, é recente. Vamos dizer 15 é uma média, 15. Mas vou jogar até um pouquinho mais. Vamos dizer 25 anos. Quando que a gente começa a enxergar o conceito do Made in China? Não vamos nem longe, não vou nem entrar, tipo, Made in China. Apple. Quando que a gente começou a olhar para o mundo e falar, caralho, tudo é Made in China? Sim. Em algum momento, na década de 80, anos 90, a China virou para o mundo e falou, escuta, eu vou ser a indústria de vocês. Estamos numa ótica de globalização. Exato. Eu vou virar o chão de indústria do mundo. Por quê? Eu vou te dar espaço, eu vou te dar mão de obra barata, com regimes de trabalho muito flexíveis. Qual foi a lógica da China nessa história toda? Você só trabalha, é flexível, você só trabalha. Então, qual que é o grande contexto dessa obra toda? Qual foi a sacada genial da China nesse contexto da obra? Você vem de uma economia que praticamente não existia, não tinha industrialização nenhuma, para do nada virar o chão de indústria. O Ocidente olhou para isso, como todo bom capitalismo, como todo bom empresário buscando lucro, e falou, cara, pô, uma chance de ouro que eu tenho de produzir muito mais barato, enxugar meu custo, melhorar minha margem. Só que, pô, não existia tradição nenhuma de indústria na China até então. Sim. Então, o Ocidente vai para lá, instala suas fábricas e começa a produzir na China. O que ninguém contou? A China é um partido comunista, tudo bem, um comunista muito esquisito, né? Mas assim, digamos que... dinheiro, né? Qual que é a marca registrada dos direitos de propriedade intelectual e industrial chineses? É zero. Eles atropelam qualquer coisa. Eu gosto sempre dessa sinceridade, porque eu sempre tento me polir. A realidade é o seguinte, como é que você desenvolve a tua indústria? Cara, é o seguinte, nada, a hora que sentar a primeira fábrica aqui... Não imita nada, ele copia exatamente... Do outro lado da rua, o cara tá lá, tá trabalhando e tal, mas assim, tá, beleza, partido comunista, você tem que seguir as regrinhas do jogo, você vai produzir barato, mas olha, é o seguinte, você vai abrir tuas plantas aí, o que é teu blueprint do que você tá produzindo, o que você tá fazendo aqui. Perfeito. Certo? Então, naturalmente, o Ocidente, entrou no barco. E isso fez com que surgisse uma indústria chinesa. Certo? E isso cumula com essa guinada da China numa direção de, olha, a gente é comunista, mas comunista quando convém. A gente gosta de a gente começa a criar um mercado. É comunista pro povo e só pra isso. É só pra quem vive lá. Então, o maior crescimento de bilionários do mundo foi lá. Tem gente pra cacete. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram que até eu falei disso em setembro, outubro, e agora acabou de sair matéria falando um pouco disso aí. Se a gente voltar 25 anos no tempo, vocês lembram de qual que era a montadora que se implantou com força na China?
Volkswagen. Volkswagen, certo? Volkswagen foi pra lá e, tipo, só que a Volkswagen não foi burra. Ela se ligou que, bom, é um bom chão de fábrica. Sim. E a Volkswagen acordou, porra, tem um puta no mercado pro consumidor em potencial aqui, certo? Então, beleza. Só que você lembra, os Jetta, o Santana, as coisas que apareciam O lá. Santana vende até hoje lá, se eu não me engano, Então, recente. Só eu vi que, uma o que reportagem aconteceu há um tempo nessa história atrás. toda? O mundo ocidental também acordou, falou, olha, o que a China fez com o mundo foi agarrar ele, pelo termo de falta de palavra melhor, pelas bolas. Uhum. A China se tornou um player tão importante e tão relevante na economia mundial como um todo. Você vai ver onde eu vou chegar no carro elétrico. Então. Que assim, ninguém pode ignorar a China, Claro. certo? E obviamente, né, a Volkswagen olhou para isso lá na época, começou a produzir carros até focados no mercado chinês, falou, não vamos ignorar, olha o mercado consumidor desses carros. Tá gigante. E bom, só que o que acontece? Deu uma travada no desenvolvimento dessa brincadeira. Você vê que o mundo se ligou, começaram a surgir algumas discussões, todas muito bem abafadas com relação à propriedade intelectual. Caralho, velho, SsangYong. Uhum. Né? Da onde vem a origem do produto falsificado, filho? Paraguai, onde mais? Não, mas calma, a SsangYong é coreano. Mas calma, o que eu quero dizer assim, tem muitos conceitos de coisas que vieram da China. Vamos dizer, da onde vem o produto, o conceito de contrafacção? Produto falsificado. Sim, vende lá. Qual que é o sabe termo que isso, é pro Ting? Sim, Sim, é Ting. Então, A gente fez lá. qual que é o ponto? Então, tipo assim, Você entra no stand center na Paulista, sentava lá, o que era? Né? Nego falando chinês, acabou. Então, eu não quero tornar isso uma coisa muito simplificada e não quero em nenhum momento E não é ser considerado nenhuma de maneira- ofensa. Não quero ser visto assim, pô, o cara tá sendo preconceituoso. Não é isso, nada disso. O ponto é, chegou um momento história. que, assim, a China se tornou tão relevante do ponto de vista de globalização e de ela segurar a balança comercial do mundo, que, por exemplo, porra, hoje, se a gente falasse, vamos largar o foda-se aí pra China, o que a gente faz? O que eles compram da gente de commodity? Não dá. Entendeu? Só que tem algumas nuances dessa história toda da tecnologia. Por exemplo, indústria automobilística, né? O público chinês, é diferente de você pensar quando você vai falar de produzir um carro com a cabeça do contexto, né? O consumidor americano é diferente do consumidor japonês, que é diferente do consumidor europeu, que dentro da Europa, o consumidor português, o britânico, o holandês, é tudo diferente, que é diferente do consumidor da América do Sul. Só que até no podcast do Jean Anacleto lá com o Sérgio Habib, ele fala mais ou menos em medida de unidades, né? De quanto que consome, o que é o mercado automotivo chinês representa. 27 milhões de unidades de carro. Se você pegar e juntar, por exemplo, o mercado Norte-América foi foda. América do Norte e Europa junto, você acha que chega em 30 milhões de carros. Você pegar só Estados Unidos, tipo, então você entendeu? Tipo, chegou num ponto que, caralho, Tipo, eles sozinhos já são muito grandes. a China é grande demais para ser ignorada, né? Então, só que qual que é o ponto dessa história toda? Onde a gente volta? Existem determinados pontos de indústria, por exemplo, o caso da indústria automobilística, que a gente tem um problema sério. Por mais que você fale pro mundo, vem pra cá, vem fabricar teu carro aqui, fabrica aqui. Cara, você vai sempre estar o quê? Correndo atrás. Você não está na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia, certo? Porque desenvolver um carro a combustão completamente, você comissionar um projeto de um motor. Né? Você entrar lá com uma Cosworth da vida, que hoje é Mali, e falar, desenvolve isso aqui pra mim. Né? Você entrar lá numa ZF e falar, puta, o que você tem de cardápio pra câmbio que vai caber, só a especificação é essa? O diferencial. Né? Tudo isso. Cara, um carro a combustão tem muitas complexidades de projeto que, naturalmente, um carro elétrico, claro que é complexo, mas eu vou fazer aí você fala, Corne, você tá chutando da sua cabeça. Eu vou te fazer uma pergunta bem clara. Lotus. Nossa, onde você tá indo, Corne? Lotus é uma pequena empresa britânica, né? Cujo mantra principal é menos é mais, né? Carros leves, ágeis, né? Motores menores. Eternamente falido e sempre usou muita coisa nos últimos anos de Toyota, por exemplo. O Emira é o quê? É isso aí. Só que existe um carro da Lotus, é o Evija, que é um carro elétrico de 2.000 cavalos. Tipo, caralho, da onde que a Lotus, eternamente falida, conseguiu desenvolver um carro de 2.000 cavalos? Tipo, 99,9% da população complexidade aqui menor. brasileira jamais viu um Lotus ao vivo. Então, mas Muito mais que isso. é bem louco. Aí você fala, aí tem uma coisa não. chamada Pininfarina Batista. Pininfarina é um estúdio de design que botou um carro de 2.000 cavalos. Então, você tá entendendo o paralelo? O que é mais fácil de... Aí vou te falar, quantas Bugattis existem no mundo? Exato. Uma. W16, quadriturbo, né? Complexidade bizarra. Então, você entendeu onde eu quero chegar? Talvez o ponto duas é, com EB, o fato de indústria automobilística... Pô, eu não tinha pensado dessa forma, você tem razão. O mercado chinês ele é muito grande para ser ignorado, mas uma indústria automobilística lá sempre estaria correndo atrás. Tipo, Sim. tudo bem, posso pegar e copiar tudo, mas você está sempre correndo atrás. Sim.
Então, como é que você consegue equilibrar essa vantagem competitiva? Você precisa ir na direção de uma tecnologia que você reduz essa vantagem. E aí a gente começa a olhar com carinho para os anos de 2010, mais ou menos, 10, 15 anos atrás. Quando começa, o que era BYD? Era uma piada pro que era? Pro Musk. O Elon Musk falou aquele comentário, mas ele sabia de onde vinha. Sim, entendeu? claro. Sim. Porque você encurtou o caminho, velho. É isso que eu tô te falando. O carro elétrico, ele permitiu que, por exemplo, a Lotus conseguisse focar no desenvolvimento de chassi, suspensão, aerodinâmica, o caralho a 4 e fazer o carro 2.000 cavalos. Se tá andando, se não tá andando, o Pininfarina Batista. Então, o ponto é, produzir o carro elétrico se tornou uma coisa que encurtava o caminho para a indústria automobilística chinesa. O Partido Comunista injetou muito dinheiro, é muito subsidiado. Certo? Beleza, nada contra. Money talks and bullshit walks. Afinal de contas, Tesla também é altamente subsidiada nos Estados Unidos. Sim. Certo? Queria ver, tirou o subsídio se a galera continua comprando. E aí que tá. Você tem que levar em conta o que é a preferência nacional do chinês. O que ele quer dirigir, o que ele gosta. Né? Ele é um cara, por exemplo, o que eu digo... Primeiro, eles estão num país desse tamanho. Eles gostam de alemão. Não, chinês... O chinês está num país continental, mas que chinês, ocupa uma faixa Exatamente. concentrada. Tudo bem. O É cara, caótico. tipo assim, ó, você não vê um cara viajando... Tipo, 200 quilômetros pra ir trabalhar, igual a gente vê aqui hoje, nego em São Paulo e indo morar pra lá de Campinas pra trabalhar em São Paulo. Que isso é proibitivo pra um carro elétrico, já primeiro ponto. Principalmente no Brasil. Mesmo que fosse até nos Estados Unidos, a gente teve nos Estados Unidos, Los Angeles e Las Vegas é meio complicado de carro elétrico. Não é? Caralho, você tá louco? É uma Caralho, distância relevante. lógico. Cara. Exatamente. Se você não tiver de Tesla e usando a network da Tesla, você tá na... Sim, Então, você vai pra assim, lá em ó, algum momento. é que eu entendo tudo que você falou, mas eu ainda acho que o glitch do carro chinês ser elétrico, eles fazerem todo esse investimento, se a gente não precisa voltar muito, tá? Em 2024, se a gente voltar em meados de 2020. Um dos principais responsáveis de todos os problemas que a gente teve gerados por conta da pandemia é que o maior fabricante do mundo de microcomponentes é... Chinês, mas é ucraniano. Tava na Ucrânia. Na hora que explodiu, puf! Mais- Uma merda. Mais ou menos, mas... Taiwan. Mas você tem a maior parte disso na China. O que acontece? Uma fábrica de microcomponentes, para ela operar uma fábrica grande, não sei o quê, ela demora, tipo... Eles falam que o tempo de maturação médio entre você decidir tudo e fazer... Porque é tudo hipercontrolado. Então, você entrar numa fábrica de ponta, do tipo assim, não pode cair um fio de cabelo do cara ali. É nesse nível, num negócio de ponta. Era tudo na China. Para operar uma fábrica de microcomponentes em outro lugar, demoraria de 4 a 6 anos. Ou seja, a China, ela tinha tudo da faca e o queijo na mão. Minério, o que a gente faz? O minério extraído aqui no Brasil, manda pra China, faz o negócio lá e manda de volta pra cá. E tinha gente que falava que era mais fácil você comprar minério de volta pro Brasil do que você comprar aqui no próprio Brasil. Então, a gente tinha esse problema. E eles ficaram muito na frente por conta disso. Obviamente que a gente tem a potência lá nos Estados Unidos, da Tesla e tudo mais. Mas você não... Mesmo com todas essas justificativas malucas e teorias da conspiração que a gente tem, você acha que isso para aqui não vinga? Não, calma. Vamos continuar no argumento. O ponto é, eu não acho que o problema tá... O problema tá na questão de querer impor o carro elétrico como uma solução para todos os cenários, todas as ocasiões, Goela todos os abaixo. países, todas as sociedades. Eu também acho. Não dá pra você pegar, desligar um negócio e começar outro tipo assim, hoje. aí você virar e falar assim, ó, mundo, seguinte, 2030 acabou, você não pode mais sair da tua linha de produção um carro a combustão. Sim, faça uma analogia besta. Tanto- Você não pegou uma Mas é o máquina que de tentaram escrever, fazer. jogou no Tentaram, lixo e deu um agora, computador pro cara. Exato. Puxa Porque... o freio aí, filho. Porque que aconteceu? Money talks and bullshit walks. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Agora, a leitura que você faz, assim, não adianta, é muito difícil, porque hoje, toda vez que a gente vê um negócio que choca a gente, meio consumidor ocidental, fala assim, cara, que merda é essa? Que coisa horrível, que coisa horripilante. Você tem que entender que a indústria automobilística, ela tá entre a cruz e a espada, que ela tem que criar um produto meio universal. E assim, desculpa, bicho, quando você tem um mercado que responde por 27 milhões de carros, meu irmão, você não pode virar e falar assim, não, peraí, vou agradar só o Ocidente. Por que histórias que eu falei já em outros podcasts, mas que vale contar, né? Por exemplo, o que é símbolo de riqueza para a nação deles lá? Puta, por que existia um carro como um Série 2 Gran Coupé com entre-eixos longo lá? Por que existe a questão da grade da BMW se tornar cada vez maior? Né? Desculpa a analogia, mas é um símbolo de ostenta que o negócio é poderoso. É que nem a história do... Né, tipo, o Stealth Elf, que é o oposto disso. É por que o cavalinho da Ralph Lauren tá cada vez maior e o jacaré da Lacoste também. Sim. Analogamente, Exato. assim...
O cara tem essa necessidade. Perfeito. E aí a gente volta para a realidade que as pessoas fazem uma simplificação muito grande, que é, bom, questão de pegada de carbono, né? A gente volta lá para trás. Então, a leitura que eu faço é o seguinte, a China olhou, teve uma clara leitura que, olha, se a gente tentar, a gente vai sempre estar correndo atrás do boi, tentando alcançar o desenvolvimento do motor a combustão, se a gente seguir no ritmo dos europeus, dos americanos. A gente não tem um legado, não tem uma tradição nessa indústria. A subida é muito grande. Sim. Como é que eu encurto esse caminho e como é que eu asseguro dominância? Vou investir no carro elétrico. Aí tem a agenda ambientalista. É aquela história. Não quero entrar no mérito, porque eu acho que tem de tudo um pouco nessa panela. Aí a gente pode falar um milhão de teorias. É um desafio muito menor você desenvolver um produto elétrico do que menos menos partes Exato, móveis. lógico, É Muito uma mais, série. entendeu? a E gente aí que tá. E aí você tem o Era o perigo. Rivac, era o Rimac, Matt Rimac. Exato. Você vai falar o que desse cara? Que? O cara do nada. O cara do nada surgiu Então, um carro é um mais rápido do gênio. mundo. E hoje, Assim. tipo assim, você tem Volkswagen e Porsche. Tipo, tudo bem, aqui Volkswagen e Porsche é um grande suruba dentro de casa. Mas assim, os caras investindo no cara, velho. Sim, Entendeu? Tipo assim, exato. chegaram pro cara e falaram, irmão, senta aqui no colo que, irmão, você Sim. não tá entendendo, você é muito diferenciado. Só que aí o que acontece, por exemplo? Aí você começa a ver os cenários que, tipo, honestamente, tudo isso que explodiu agora, a do da Hertz vendendo a malha lá de veículos rodoviários. Que, cara, a questão é o seguinte, você tem alguns bois na sala, né, essa história toda, né? Se a gente voltar na questão da pegada de carbono, é aquela questão, tá bom, pegada de carbono, o carro é zero emissão, mas e o processo? A mineração do cobalto. E agora tem uma discussão de uma desvantagem competitiva do produto elétrico chinês. Por quê? Se a China não tirar o pé de comprar o cobalto de uma mina que minera com trabalho escravo, trabalho infantil, o carro dele vai sempre ter uma vantagem porque o carro americano não vai comprar esse minério. E eles não conseguem fazer uma eficiência tão rápida da tecnologia da bateria. A verdade é essa. Não, Eles estão que seria o negócio parece- do bateria de estado sólido. Nada, os caras eles estão meio ali estagnados. Eles têm as tecnologias em mãos, mas não dá pra melhorar muito do que tem ali. Exatamente. A gente tá num atual estágio que ainda não tá no jump de, olha, a o próxima limitante, geração vem exato. com 1000 km de autonomia. E não vai E acontecer outra tão coisa, cedo. cara, a gente isso. tem que às vezes voltar para um lado mais normal da história toda, né? Que é tipo assim, no final do dia, a gente criou uma distorção no Brasil que vai se intensificar muito grande agora. Por quê? Né? Não tá aí, tá na mídia, né? Agora tá assim, a bandeirinha levantou. Meu, não deu 2 minutos que GWM se estabeleceu lá em Iracemápolis, BYD em Camaçari. Puta, mas não deu meses assim com o negócio. Opa, tá tudo certo. Suspende. Corta isenção. Corta isenção e vai. benefício do elétrico e do híbrido importado. Fábio. Aí eu te pergunto, Gato. Isso é lobby. Vamos voltar Não aqui tem pra nada, situação. nada à toa, velho. Nada Vamos lá, é vou à te toa, fazer um uma lobby pergunta, bom, vai, bom. vamos lá. Tirando questões ideológicas, se eu tirar do paulista, olha, é o seguinte, o carro híbrido não vai ter isenção de rodízio, tá? E, puta, e ele vai custar muito mais caro que o outro. Vai voltar a custar... O carro já é caro, se vai custar muito mais Não, caro. mas aí o que ferrou. acontece? No pro brasileiro, Você o carro criou já é uma caro. distorção. A 330e tinha um preço muito competitivo, né? Sim. Então, tipo, muitos carros híbridos tinham um preço competitivo. Que não é realidade. Por exemplo, você quer ir no andar lá de cima, 296 GTB SF90, 918. Por que importou tanto? Isso aí é tão interessante, entendeu? O carro zero usado, tipo, mas tudo bem. O carro era 0 km, 918. Fechou a conta porque era lindo. O carro era híbrido. É outra tabela de IPI e tudo mais. Corta tudo, certo? O chinês entrou, se estabeleceu, corta o importado. Sim. Aí eu te pergunto, a hora que não tem mais, que voltar a custar caro, porque isso que ninguém te fala, né? Por exemplo, uma SF90 custa $500 mil, 590, 550 mil dólares, zero. Ah, tudo bem, aqui no Brasil ela custava mais barata que a combustão, por conta do incentivo. Sim. A hora que volta, tira, remove. Nada é mais forte no mundo do que dinheiro, né? Por que nos Estados Unidos a coisa começou a... Por que a Tesla vende como vende nos Estados Unidos? Dependendo da tua faixa etária do negócio, você tem um incentivo de $15 mil no pagamento da porra do Tesla. Eu não sabia disso. Entendeu? O Elon Musk fez coisas... Facilidade de e aí o que crédito acontece? para carro elétrico. Você tem um hype muito grande atrás do exemplo Tesla, mas o caso Tesla é um caso muito peculiar, caralho. Porque o cara tem seus méritos, a visão do cara foi foda. Ele fez algumas coisas que ele pegou a indústria automobilística tradicional e ele deu uma volta que foi linda. É que assim, ó, o Eu que não vejo, sou talvez, no babaovo mercado, dele. Eu não vejo o Elon Musk como um cara querendo exterminar as outras Não montadoras. acho. Agora, Não, eu ele pegou o vejo... nicho ele dele, foi então, disruptivo. Exatamente, lógico, ele exato. fez o negócio dele, tá aqui, é isso que eu tenho Exato. e compre o meu negócio. Agora, quando eu vejo a chinesa não, pra mim ela vem como um câncer. Ela vem do tipo assim, ela quer exterminar as outras, ela quer pegar o nicho das outras, meio ela quer vir cultural. com preço. É um Exatamente. projeto de dominação. E esse aí é onde eu vejo o problema. Você postou uma foto há um tempo atrás no seu Instagram, eu comentei, eu por incrível que pareça, eu deveria até comentar mais nos meus amigos, nas fotos que eles postam, mas eu só dou like, às vezes um coraçãozinho lá e pronto, acabou.
Cara, e eu comentei nessa foto. Você postou a foto de uma suspensão de um carro. Eu não quero falar qual é, mas até fiquei puto porque o cara do meu time me mandou, falou, mano, olha isso. Eu falei, um elétrico chinês. E depois eu olhei e falei, caralho, mas tem escapamento. Então, idiota. Não, é híbrido. É um híbrido. Mas aí, a gente eu não vou citar pra não dar isso eu não vou perguntar qual marca que é. Eu te falo mas em off. Aí eu vou falar um negócio... Mas é uma das que acabou de entrar no Brasil. Eu vou chutar. E é híbrido. E daí depois você me fala se eu acertei, porque eu acho que eu sei. E eu vi ele exposto dentro do Shopping Morumbi, eu fui olhar lá pessoalmente, eu não acreditei. E ele tem olho puxado. Então, assim, ó... Você não acha que, além de tudo, existe uma coisa que o público não está vendo? E eu acho que é uma função nossa, que somos influenciadores de alguma forma, de mostrar que as facilidades e a tecnologia que está sendo implantada no carro elétrico, eles estão dando com uma mão, mas estão tirando numa outra quando eles fazem uma suspensão daquela. Por quê? Que você não... E aquilo é um Chevette, irmão. Mas por quê? Por que eles estão fazendo isso? Por lucro, dinheiro, cara. Por lucro, mas por quê? Porque hoje você que assiste. Porque eu acho que o cara que comprou um carro elétrico, ele acha que tem tecnologia, mas tecnologia não é tela, a tecnologia tá mas aí que tá, esse que é o grande problema, entendeu? O segurança. chinês, o que eu entendo é o chinês, ele não quer dirigir, ele quer direção semi-autônoma. O chinês não vai andar em alta velocidade. O chinês não tem uma autobahn. O chinês, ele quer uma tela, ele quer interatividade, ele quer tecnologia. Morando junto ali, é isso que eu falei pra você. Cara, me explica uma coisa, vamos voltar no contexto maluco. Você cara. tem um país como a Alemanha no mundo, quando os caras falam, pô, nem só com a Alemanha. Irmão, desculpa, a porra da Alemanha tem um treco chamado Autobahn, que se eu quiser ir lá meter 375 km por hora no meu Bugatti, eu posso. Então, naturalmente, se você não é já ortodoxo, segundo eles, né? Pode, mas não é ortodoxo. Então, se você pegar, por exemplo, assim, uma Autobahn, certo? Que assim, você pode estar com um carro popular. Por que você pega uma bosta, não é bosta, mas modo de dizer, tipo 1.4 TSI, que tem 150 cavalos, 25 kg de torque? Por que aquela caralha daquele carro entrega torque a menos de 2.000 trações? Por que o regime de pico máximo de potência é entre 3 e 4 pau? Por quê? Porque é um carro pensado, que o alemão, por mais que esteja num produtinho de entrada, irmão, ele precisa de um carro que é acordado, que é aceso. Sim. Né? E o carro tem suspensão. O carro tem que ter... Aí que tá, você pega um up. Quero vender aqui, vende lá. Irmão. O up não chega a quanto? Chega a dar 200? Opa! 200. De quarta, tá? Fio, esse corno desse up, se ele pegar uma Autobahn e ele der 200, ele precisa saber frear, ter estabilidade de conjunto. Isso. Aí você pega uma bosta de um chinês que não vai fazer isso, porque é outra prioridade, é outro conceito, é outra estrutura. Você acha que o cara tá preocupado com o que acontece se ele precisa frear o carro a 200? Mas o que acontece? Tem um monte de limítrofe na internet batendo palma que a bosta do chinês elétrico dele com 530 cavalos acelera mais rápido que um Porsche. Tomara que vocês esgoelem, moam esse lixo, e aí quando fica sem freio, porque carro elétrico é o quê mesmo? Pesado. Vai achando que a porra tem um conjunto como tem. Vai, sim. Então assim, o meu problema com essa história toda que me revolta é o seguinte, cara, o ser humano é tão diferente, é tão único, as sociedades, os países, as culturas, que não existe uma elite, um grupo de pessoas no mundo que vai conseguir impor uma solução, uma resposta pra tudo. Claro. Esse que é meu grande problema. O Elon Musk, eu não sou babavo dele, mas ele foi genial. Ele criou um negócio que não tem nada a ver. Primeiro, é venda direta. Ele manipula. Então, se tirarem um subsídio de $15 mil, ele tem flexibilidade para trabalhar o preço dele e jogar lá para baixo. O que ele pensou? Puta, é uma nova tecnologia, uma nova infraestrutura. O que eu preciso ter para facilitar a vida? Qual que é o maior problema que o consumidor sente com o carro elétrico? Primeiro é preço, depois é autonomia e logística, certo? Então, eu vou investir na rede de carregamento da porra do carro. Ele tem o sistema dele. Aí o que acontece? E não é o único business dele. Ele tem a Starlink. Ele fez o foguete da ré, caralho! Era uma metáfora. Foguete não dá marcha ré. O foguete do puto deu marcha ré, caralho. Ele falava que foguete não dá ré, se fudeu agora. Ele provou. Entendeu? E, tipo, então aí você volta no contexto. Aí você volta. Quer ver como o bagulho é mais louco ainda? Aí você pega o legado americano. Biden assumiu o governo, fez uma reunião para falar do futuro, porque ele ainda está empurrando a agenda elétrica. Sim. Certo? E ele fez uma reunião com as grandes automobilísticas americanas, certo? Eu não vi isso. GM, Ford, Stellantis, Dodge, né? Que é Stellantis e tal. E ele esnobou Elon Musk. Tio, você tá falando de futuro, de elétrico. Como é que você não chama Elon Musk pra cá? Isso, o cara que é o pioneiro. Que é o cara que tá fazendo as outras montadoras a fazer um híbrido, a fazer um elétrico. Peraí. Ele é o cara, tipo assim, aqui tá sua bola. Ele fez assim, sabe por quê? Porque ele tem a rede de network, de carregamento, que todos os legados, todas as empresas do legado poderiam aproveitar. Qual que é a questão? O plug.
Aí o que acontece? Elas foram lá chorar. Que era uma vantagem indevida, injusta, que aí ele falou, tá bom, mas é só vocês comprarem e colocarem no mercado, pode usar. Acho que esse é o contexto da história. Outra coisa, ele eliminou briga de concessionária, porque aqui no Brasil a gente tem um negócio chamado Renato Ferrari, certo? Basicamente a indústria automobilística sempre reconheceu, a gente sabe montar carro, mas a gente é um lixo para vender. Então, para isso que existe a estrutura Renato Ferrari concessionária. Nos Estados Unidos existe também. Só que qual que é o maior mecanismo que arrebenta um concessionário? O maior cúmulo de briga entre um concessionário lá e, por exemplo, você ter uma situação de montadora fornecendo carro. É o famoso financiamento de floor plan. Floor plan é tipo assim, beleza, ó. É o seguinte, ó, vou te dar essa Coca-Cola aqui pra você vender, tá? Eu vou te cobrar 50 na Coca-Cola, você tem que pagar ela em 90 dias. O que significa que você tem 90 dias para vender esse carro com a tua margem, certo? E aí começa a vir a briga, porque tipo, e aí o preço? Aí o consumidor, puta, o elétrico não tem incentivo lá fora, é caro pra caralho. Então, tipo, o americano chega lá na concessionária, beleza, eu tenho uma F-150, gasolina, ela custa $40 mil, puta, a versão que eu tinha agora é uma inflação implícita, que é a história do bombom, né? Tipo assim, ele não mudou de preço, só que ele era 25 gramas, agora ele é 20 gramas. Isso. Então você corta o trim. Então, olha, essa F-150 aí que você tem de $40 mil, puta, não tem, mas tem essa aqui que custa 60 e tem essa elétrica que custa 70. Cara, eu não vou comprar essa porra elétrica. Aí começa a acumular. E vai gerando aquele engodo. Então o cara fala, aí começa... Puta, Mercedes é um caso muito clássico da postura global deles, para não querer entrar nesse mérito total. Mas tem muita gente levando bandeira lá fora. Fala o seguinte, eu não tenho como te pagar, pega os carros de volta. Não, você tem que me pagar. Então, eu preciso ajustar preço. No preço que você está vendendo, ninguém está comprando. Então, olha o imbróglio que é. Você vê isso numa Volkswagen aqui no Brasil, por exemplo, com uma Tiguan? Que, cara, tira acessório, tira não sei o quê, tira o mas é um pouco, é um pouco. O Jetta GLI, você pega um Jetta GLI dos que tem agora, parece que vai tirando, daqui a pouco ele vai falar assim, cara, a gente vai tirar o GLI aqui, vai pôr um motor jump pra você, não sei o quê, mas a gente vai vender no preço também. Eu acho, mas é isso que eu falo, é particular. Então você vê, o exemplo que a gente falou aqui, Tesla elétrico uma coisa, legado elétrico outra coisa, comportamento do consumidor. Que é tipo, pô, e aí, cara, o que acontece com o elétrico conforme ele envelhece? Porque o híbrido não é uma cagada? Por um lado, todo mundo fala que o híbrido é o melhor dos mundos. Então. Mas, pô, você tá pegando um carro que você já tem pronto e tá adicionando mais coisa nele pra ele custar mais caro. Só pra dizer que ele é mais eficiente. Quanto que você vai pagar de diferença num híbrido pra justificar o que você economiza de combustível? Qual que é o catch? Você sabe qual que é o catch do híbrido? Não estou falando que é ruim. O que eu tô querendo dizer é que... Talvez não seja lógico. Pega o outro carrinho, ó. Pega esse outro que tem aí igual aí atrás, ó. O que acontece? Eles oferecem esses dois carros aqui pra você. Só que esse aqui é um motor a combustão 2.0, certo? Esse aqui é um motor 1.8 híbrido, com uma... Aliás, às vezes até mais inferior em termos de potência aqui desse carro. O híbrido leve. E daí o que acontece? Só que esse custa muito mais caro. E quanto que você roda pra você justificar que você tem que comprar esse carro? Aí eu vou te falar, onde tá o catch? Se esse carro custa muito mais caro. Onde que tá o problema, por exemplo, no caso do Brasil, com o sistema de incentivos que tinha? Esse híbrido é mais barato que esse aqui, só gasolina. Só que o cara vende mais caro e lucra mais, é isso que você tá falando? Às vezes nem tanto, às vezes o cara até encontra um equilíbrio. Por exemplo, a BMW A330e, que virou sozinha no mercado, virou o híbrido mais vendido do Brasil. Outro dia no Outlet. Então, mas aí, cara, é tão complexa a situação, que aí você fala, cara, não tem jeito mesmo, né, cara? Puta que pariu, né? Aí o que acontece? Não vende elétrico, o consumidor... Por que o híbrido é interessante do ponto de vista de jornada do consumidor? Ele lida com uma coisa comportamental que é um dos... Tipo, tem o fator financeiro para não comprar um elétrico ou um híbrido, mas tem o fator comportamental que dissuade o consumidor que não entende, que é a questão do range anxiety, né? Que é tipo assim, caralho, e aí? Vou chegar no destino? Vou chegar, aí se eu chegar lá no destino, eu tô a 5 km do destino, eu preciso carregar. Aí eu encosto numa estação de carregamento, o carregador tá quebrado. O que eu faço? Se fuder, azedou. Isso nunca vai existir no híbrido. Sim. Entendeu? É isso que eu gosto. E naturalmente você tem sempre o auxílio de uma coisa, ó, acabou o elétrico, eu consigo andar naquele. Mas assim, você falou no dinheiro da montadora. O que eu tô querendo dizer é assim, ó, a gente vive um momento onde se você puder eliminar peças do carro é mais legal e vender ele ao mesmo preço. Aqui você acrescenta peças no carro, vende ele mais caro. E quantos 1000 quilômetros, se o cara for colocar na ponta do lápis, ele tem que rodar para ele falar que valeu essa flipagem? Porque ele tem um carro aqui com 400 quilômetros de autonomia na combustão e ele tem agora um aqui com 600, 700 com o híbrido. 800. Sei lá, 800 que seja, o dobro. Cara... Ainda não sei se eu capturei exatamente o ponto. O que eu vou dizer é o seguinte, na realidade... Porque aonde o híbrido pode ser vantajoso? O que eu vejo, na minha opinião, é que ele deveria ter... Você quer saber por que ele é vantajoso? E o carro elétrico. Hoje, é aí que tá. No Brasil, em São Paulo, por que ele é vantajoso?
Porque tem alguns Porque não tem rodízio. Não tem rodízio. Não tem rodízio. Porque ele é mais barato e porque você vai menos vezes ao Tá posto bom, de beleza. gasolina. Ok, temos um ponto aí em São Paulo, certo? Mas a gente Aí vamos tirar o São Paulo. Você tem um carro que você, puta, velho, vai menos vezes ao posto de gasolina. Faz 30, 40 por litro. Faz 20, 25, 30 por litro, às Você vezes. tem depende menos do carro. desgaste do seu equipamento de cicloauto, né? Do motor Isso a a pessoa combustão. nem pensa. Pode falar. Mas você tem. Você Mas tem a menos realidade manutenção. é que eu Você vou tem falar menos uma manutenção. coisa que- Mas a manutenção é cara Calma, do então, híbrido. vamos conversar? Que é o que a Hertz reclamou lá. Falou, a gente vai tirar os carros elétricos não. aqui porque... Vamos meu amigo, conversar! Não, tirou os carros elétricos por baixa demanda por carros elétricos, porque você Mas tem um com carro baixa elétrico. demanda, minha Óbvio, pica de madeira. Essa era a primeira frase. Você leu a reportagem Não, inteira? sim, porque no Menos começo era desvalorização hype, todo mundo e queria ter. manutenção. Tá bom, beleza. Não Mas é não é. a O baixa principal demanda, motivo lá é que as pessoas não conseguiam se planejar para terem carros elétricos nos seus destinos lá. Então, pô, eu quero ir de ponto A a ponto B. Range e não sabia- anxiety. Exato, É mais range caro, anxiety. Exato. comportamental e custo. Mas Isso. o ponto que é aí que eu vou falar, tem um elefantinho na sala maravilhoso do híbrido. E não sou eu. Que o híbrido ele tem uma coisa muito graciosa, porque ele não deixa de ter um sistema de componente elétrico. Qual que é o problema de toda a parte do sistema elétrico? Ele tem esse negócio dele ser sofisticado, dele ser muito mais fácil e simples de desenvolver do que um projeto completamente a combustão. Só tem uma pegadinha na história toda. Toda a tecnologia atrás disso aqui é proprietário. O que é uma tecnologia proprietária? Ah, é proprietária? É tipo assim, por exemplo, quando você pega, por exemplo, o caso da BMW. A BMW é uma das montadoras que mais se verticalizou quando o assunto é eletrificação. A linha I. Né? Do cara controlado, da manufatura de bateria, dos motores, tal. Só que assim, o que acontece, módulo tal, não é que, por exemplo, o que acontece quando você tem um problema numa bomba de combustível no seu carro? Você pode ir numa concessionária, pedir uma bomba nova, e ela vai vir com uma caixinha da montadora, e ela vai custar provavelmente uns 50% a mais do que a mesma peça fabricada pela Bosch. OEM. OEM, Então, a bomba Bosch custa R$ 3.500 na All Parts, Deus, planeta, sabe-se lá onde, Ok. mas a bomba de alta da BMW na concessionária é R$ 8.500, certo? Certo. O problema, você teve um problema no seu sistema elétrico do carro. Você não E tem não estou falando do modo, que o pessoal fala muito da bateria. Porque a pessoa fala, mas você tá preocupado, cara, a bateria tem 6 anos de garantia. E o motor? É isso que o pessoal fala. Só que o que acontece ao redor da bateria? Existe um sistema de alta tensão. Sim. Existe uma placa de módulo de carregamento Sim, que controla o que conversor, acontece. a porra toda, sim. Qual que é o prazo de garantia daquilo? Ele acompanha Não do entendi. carro. 2 a 3 anos, no melhor caso, certo? O negócio geralmente não dá problema com 2 a 3. E aí o que acontece? Outra coisa, né? Garantia. Garantia cobre mau uso? É, Então o que que é mau uso, eu vou né? te fazer uma pergunta. Você plugou essa TV nessa tomada ali. Ah. Pico de energia. Queimou. A TV. Tem garantia? Não, você tem que ter um seguro daí. Você tem que Você tem que provar. acionar uma seguradora para pagar a sua televisão. A LG ou a Samsung não vai pagar. Então, mas aí que tá. Como é que tá essa situação? Porque eu tive essa situação já. Eu dei Achamos um risada. nicho, hein? Achamos um nicho. Exatamente. Eu dei Tem muita gente querendo investir. Só que qual que é o problema? Vamos voltar pra cá. Custa pra caralho. Não! O O Lucas que vai eu pegar acabei isso. de falar pra vocês? Tecnologia proprietária. É a verdade. placa de módulo de carregamento de um Volvo XC60 Só vende T8 na porra. só vende na caralha do balcão da Volvo. E E por que muita oficina hoje de reparação independente aqui que mexe, bota a mão nessas coisas, tá com papa na língua pra não pisar no calo? Por quê? Porque eles conseguem dar solução pro cliente, mas assim, se eles pisarem no calo e falarem que isso é um absurdo, gritar e espernear demais, eles queimam a ponte deles. Então, tipo assim, você falou mal do meu projeto e tal, não sei o que você não tem acesso. Então, puta, velho, não tem a Não peça. tem mais essa peça aqui, cara. E Acredita? assim, ó, É. E essa é uma discussão, porque lá nos Estados Unidos tem uma discussão muito pesada, não é só no âmbito automotivo, que é o direito a reparar as suas coisas, certo? Sim. The right to repair, Sim. né? E assim, por enquanto a indústria automobilística tá jogando o joguinho da parte dos componentes meio aqui, ó. Tô falando aqui. O volume de carro que tem é pequeno. E eu vou dar um gancho, talvez ele pegue isso aqui, que ele viu isso. A gente foi numa oficina, e daí o cara montou uma puta oficina legal, tal, não sei o que, e tinha um monte de coisa de carro elétrico lá, né, desmontado assim tal. E ele falando que eles também são especialistas nos carros híbridos, não era nem nos elétricos. Aí eu fiz uma pergunta pro cara e eu terminei essa pergunta com uma risada porque ele não conseguiu me responder. Ele falou assim, pô, a gente tem um especialista aqui que, né, vai trabalhar para atender os híbridos elétricos e tal. Eu falei, legal, ele trabalhou aonde? Cri. Então fazendo Não, ele curso. fez o curso, não sei onde, blá, blá, blá. O cara mas começa, é o que aí tem. começa a gaguejar. gaguejou. Aí eu falei assim, legal. Porque o que acontece? Hoje, o carro que vai aparecer talvez híbrido ou elétrico na oficina do cara com um problema lá, é um dos
10, 18 carros que tiver dentro da oficina. Então ele consegue maquiar, enfim, e levar o tempo que for pra resolver aquilo lá. E na hora que tiver 10 carros lá dentro? Aí qual vai ser a experiência do cara? Quando a gente fizer a mesma pergunta. Não existe. Não existe. Ele vai chegar lá, vai ter um problema que ele vai falar, cara, eu nunca vi isso, deixa eu procurar num fórum. Ele vai abrir um fórum que não existe. Hoje, o GTI da pau, o que a gente faz? Vamos ser... Passa o PDL, 5.600 lá que a gente tem. Cara, eu, leigo, tá? Eu não Você já sabe onde apontar o navio. Irmão, eu plugo o bagulho, olho o código. Pum, já deu. Aí, peraí, deixa eu fazer esse teste aqui. Eu resolvo o bagulho. E o cara não vai ter isso, essa base. É isso que eu falo. Vocês têm oficina aqui, caralho. Faz o seguinte, é dever de casa legal pra fazer. Pesquisa o manual de reparo técnico pra sistema híbrido elétrico e me conta o que tá disponível. Sim. Tipo, entendeu? Então, tipo assim, tem o Shazam. Aí eu te pergunto. Por exemplo, eu tive um cliente que teve um caso desse. Puta, a Volvo, na época, deu uma resposta assim, papum. Coisa de horas, a Volvo tinha dado o diagnóstico, olha, a placa de módulo de carregamento custa 27 pau. Qual Volvo? Um XC68 21 com 34 mil quilômetros. Deus, Foi o único caso na história do Cartier que a gente teve uma situação dessa. Eu falei pro cara, pô, meu, puta, infelicidade. Deu chabu na mão do cara. Vamos ver se é uma questão de garantia, né? Pô, a gente comprou o carro de um parceiro que, puta, mas eu preciso entender o que aconteceu com o carro. Aí ele falou, eu falei, você tem um laudo da concessionária explicando, olha, realmente queimou por causa de A, B, C, D? O fuzil queimou. Por quê? Quando a gente fez o pré-compra, o laudo do carro, tudo certinho, a gente saiu com ele daqui 100% carregado. Ou seja, aqui ele carregou e ele saiu carregado. Chegou lá, o cara plugou na garagem da casa dele e deixou. No dia seguinte ele foi pegar o carro, não tinha carregado. Foi pro escritório, tentou de novo, não carregou. Então esse é o contexto que nós temos. Um carro que saiu carregado daqui, que estava carregando aqui, e chegou lá na residência dele, lá no interior de Minas, não carregou. Eu tive 2 carros assim que foram embora de guincho. E é do tipo assim, a culpa, o cara tentando explicar pra mim no WhatsApp que a culpa é minha que eu não sei carregar. Eu falei, irmão, eu mexo em tomada desde que eu nasci. A primeira vez que eu mexi na tomada, enfiei no dedo e tomei um choque naquela porra. E daí você tá dizendo pra mim que eu não sei carregar a porra de um carro elétrico? Não é chegar, parar num lugar e plugar o bagulho? Depende, porque o que acontece? O carro tem um mecanismo de proteção que se ele entender que aquela tomada não é apta pra fazer o carregamento, ele não vai deixar. Ok, Sim. exatamente. Mas Só que eu estou carregando em diversas tomadas e tomadas onde se carregam todos os outros carros. Você tá Eu não tô carregando. carregando na tomada aqui da Auto Super, eu tô carregando na E o que tomada, que tipo assim, ó, acontece? Isso foi pare o carro de seu carro montadora. elétrico aqui e carregue aqui. Aí o cara querendo atestar, aí sabe, eu peguei e falei assim, porra, legal, né? Vocês descobriram o que aconteceu com o carro? Nada, ele tá normal. Tá Ah, bom. mano, vai pra... Eu que sou louco. Bom, Não, nem e aí, você eu vou tem- ler o superchat já. E aí você tem uma situação maluca que é o seguinte, bom, beleza, caralho, mas a concessionária respondeu tão rápido, 2 horas, porque aí eu peguei e falei pro cliente, vamos fazer o seguinte, você tá urgente e tal, sei que você tá longe, mas eu preciso do carro aqui, eu vou te ajudar. Ele falou, não, fica tranquilo, semana que vem eu vou pra ir com o carro, que eu vou direto a São Paulo, e aí a gente vê o que faz. Aí eu tentei entrar em contato com uma concessionária grande aqui de São Paulo, não vou falar o A nome. T8 é híbrida? É, T8 é híbrida. Tá, que eu fiquei curioso a pra saber como 2.0. ele veio pra cá. Irmão, eu pensei que era Richard. Não, né? 2.0 Não sabia se O era carro não Richard. carregou lá na Stuttgart. E carrega qualquer coisa lá. Certo? Exato. Até se você chegar sem bateria lá, eles dão uma carregada que você vê uns Porsche muito loucos, já vai ficar bom. Então, aí o que acontece? Pô, meu, beleza, tentei entrar em contato. Então, a gente só tem. Isso era julho do ano passado, só tem agenda pra setembro. Eu falei, não, gente, calma aí, caralho. Eu preciso de um diagnóstico. Só Não, um diagnóstico. só posso receber o carro em setembro. Mentira. Aí a gente tem relacionamento. Eu achei estranha a história. Liguei pra uma oficina multimarca aqui que é fera pra caralho, que eu não vou citar porque ele me pediu expressamente pra não citar, Sim, pra não se burn meter the no rolo, fucking é bridge. lógico. Tá. Falou, não, manda pra cá. Em 2 dias ele ligou pra mim e falou, olha, é o seguinte, já apurei. A gente já desmontou. Chegamos, tem um fusível de proteção, que é um fusível grandão. Olha, isso tá completamente queimado. Então a gente já sabe dizer que houve um pico de energia que fritou isso aqui. O ponto é entender se esse fusível fez o trabalho dele ou se foi tão forte que queimou ele e queimou a placa. Não consigo saber sem trocar o fusível. Posso trocar o fusível? O fusível é diferente, R$800. Mandou buscar. Tinha o fusível na concessionária de São Paulo? Não tinha o fusível na concessionária. Teve que achar na de Campinas. Desceu, trocou. Aí ele me liga no dia seguinte: olha, é fato. Uma notícia. Queimou o módulo também. Ele falou, então, beleza, o diagnóstico. Ele falou, cara, eu mostrei pra ele o diagnóstico que a gente tinha da concessionária, era exatamente o mesmo valor. Aí o cliente, até pela o negócio, falou, cara, vocês confiam no pessoal que tá? Eu falei, cara, eu confio cegamente. É a pessoa que cuida dos meus carros, que já fez uma visão pesadíssima num carro meu. É exemplo de idoneidade e ética no Brasil. Novamente, não vou citar o nome, justamente porque ele pediu pra não queimar essa ponte. Perfeito. Resolvido o problema, tá entregue, mas foi o único caso na história do Cartier. Gastou R$27 mil pra trocar o fusível, a placa de módulo de carregamento e a programação. Graxa, hein? E não era uma circunstância. De um mas, porra, carro de quanto? Cara, 300 e poucos mil reais, né? Era uma 10% T8. do valor do carro.
Isso assim, tem pneu, tem disco, tem Com pastilha, tem outras coisas que 36 podem mil acontecer. km. É. 34. Pesado, hein? Então, Eu aí, preciso. Pesado. aí eu, desde então, assumi uma disciplina que eu, assim, puta, mil perdões, eu acho, o que eu comprei de XC60T8, o carro é uma delícia de experiência, acho o carro incrível, mas hoje eu falo pra todo cliente, bicho, híbrido, elétrico, pra minimizar, um dos raros casos que eu falo pra você, bicho, é com garantia completa. Saiu da garantia, foge, não compro. E mesmo com a garantia completa, existem certas merdas que são indiagnosticáveis e que podem acontecer. A diferença é assim, puta, que é abastecer com mijolina. Você troca uma bomba, troca bico e tal, tem acesso, você tem reposição. Isso aí, irmão, vai sentar no quiabo da concessionária. E a gente nem entrou no mérito de Europa, que é outro cenário, que é... Por exemplo, que é uma coisa engraçada, outro dia o Eric David, puta, cara queridíssimo, ele tava com uma 330e. Esse é manjador, hein? E, porra, ele tava com a 330e, ele pegou, foi carregar o módulo elétrico dela. Que, puta, é um módulo auxiliar, você sabe. Ela é uma 320i com motor elétrico. Então ela vai para 292 cavalos, 40,8 kg de torque. É o que Legal. precisa, é o que falta Legal. nesse carro. Tio, aí. tomadinha 110 volts que eu falo pra todo mundo, velho. Carrega, se você vai ter essa merda, instala uma caceta do Wallbox. Wallbox. Não inventa moda. Não inventa. Bota a caceta do Wallbox. Não vai a tomadinha da garagem. Já pôs na tomada da garagem pra ver como fica a temperatura lá? Tio, meu, posso falar? Não. Teve um vizinho meu Quem que não deixou fez, no Wallbox uma X5 50E0 carregando do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro. Eu falei, caralho, mas vai ficar um mês essa merda na tomada. Eu avisei o síndico, porque eu passava, eu falei, caralho, mano, onde ele tá? E eu sigo o cara no Instagram, eu vi que o cara tava fora. Caralho, o cara ficou um mês lá. Eu falei, sim, eu falei, caralho. Mano, virou uma assim, lâmpada o não fio tem ali, risco. velho. Vai se fuder, cara. Eu tô vendo negócio há um mês numa tomada, caralho. Desculpa, eu sou velho meio paranoico com essa porra. Ainda bem que meus carros ficam do outro lado da garagem. O ADG é achado tranquilo. Então, eu não sei. Eu não sei se desativa, né? Eu não sei. Eu não sei, O tem ADG carregamento ia conseguir. inteligente e tal, mas sei Eu lá, sei, é né? meio, Deve é meio desativa, incômodo, sei. vai. É que nem Não, e celular. daí começa aquela É que nem história celular, que o cara. é que nem celular, para. A gente vai ter que encerrar esse assunto, que eu preciso ler o superchat, mas do tipo, não, então eu pego o meu carro que tá carregado, aí o que acontece? Durante o dia eu vendo a energia do meu carro, né, pra rede elétrica, porque daí eu ganho dinheiro e daí à noite eu carrego porque vem numa mais baixo. Cara, os caras estão ficando malucos. Só pra com essa resumir história. isso, ele dava mais ou menos 18 horas, acho que era, com o carro na tomadinha lá de 110 volts pra carregar o módulo elétrico. Ah. Caralho, pô, mas não Não tem sentido nenhum. Não, vou A gente ter um vai carro fazer elétrico. um podcast com com 110 o volts. Corne e uma Eu, outra ADG. pessoa aqui. Não, vamos trazer o Corne Eu pensei com no o Cássio. ADG. Não, Mas você sabe que Não, eu- mas não pode. A gente- Nossa, vai dar treta, Tem, o Corne e o tem que Cássio. dar, tem que dar. A gente conversa, só que eu acho Não, o da seguinte, treta eu digo assim, porque são ideias totalmente Não, diferentes. mas Isso é legal, exato. a ele treta é tem um legal. lado bem jornalístico, uma visão da coisa, eu tenho um lado bem pragmático. É. Quem tá certo e quem tá errado é livre, tipo, eu não me considero melhor. Não tem que certo e ninguém. errado agora, Por nesse exemplo, momento. Você falou de Samuel DG, cara, eu vou falar, eu sou fã de carteirinha da DG. Eu também gosto do ADG. E Mas acho que ele é o cara mais... Ele é brabo. Ele é brabo. Ele é brabo. Já teve aqui.